So good morning, everybody. Some time ago, I went to Brazil to interview Guilherme and Roberto from the company Exity. And before you watch this interview, make sure to turn on the subtitles because this interview will be in Portuguese. Enjoy the video and I hope you learn a lot. See you soon. Por que você começou um negócio? Bom dia, Peter. A gente, na verdade, assim, não foi algo planejado, né? A criação dessa empresa. Eu, dentro da minha carreira profissional, eu sempre mantive, né, alguns projetos, alguns trabalhos autônomos, né? Trabalhei por anos dentro da universidade, mas paralelo a isso eu sempre trabalhei com desenvolvimento de sistemas, né? E num determinado momento aí acabou que essa coisa deu certo, né? A gente, digamos assim, a gente esbarrou casualmente num determinado projeto, que a gente entendeu que aquilo tinha um nicho de mercado, né? A gente entregou na época esse projeto que a gente estava fazendo e aí resolvemos partir para fazer exatamente um projeto similar, mas para tratá-lo de forma comercial. E assim a gente fez. Isso acabou dando certo, né? Porque a própria empresa que a gente estava prestando serviço acabou nos contratando, a gente substituiu esse sistema exatamente por essa versão comercial e a partir dali a gente começou a fazer uma prospecção, né? Fomos procurar outras empresas similares, né, de negócio para oferecer e a coisa começou a dar certo, né? Então, assim, foi bem casual, né, a gente ter criado essa empresa e estar fazendo exatamente, né, o que a gente está fazendo, né? Embora a gente já viesse percorrendo, digamos assim, trilhando esse caminho de negócio, né? No início, a ideia de abrir uma empresa, ela veio, na verdade, de uma necessidade que eu tinha de fazer o que eu gostava. Então, eu tive uma formação, eu me formei, mas eu não conseguia executar aquilo que, de fato, eu tinha estudado para fazer. Essa foi a primeira motivação. E a segunda motivação, logicamente, foi aumentar a minha renda. Como eu era funcionário público na época, né, eu trabalhava na universidade, e eu queria uma renda complementar. Tá? Então, esses foram os dois principais motivadores para a gente abrir o nosso próprio negócio. E como você conseguiu ser o primeiro cliente, o projeto em sua empresa? Então, nosso primeiro cliente, cara, ele veio exatamente dessa condição, né? Casualmente a gente encontrou a gente estava trabalhando dentro de um projeto de pesquisa da empresa, né? A gente forneceu o serviço e eles acabaram se tornando nosso primeiro cliente, né? Entregamos isso e depois eles nos contrataram para dar continuidade nesse trabalho, né? Então, assim, a gente nem precisou, digamos assim, no primeiro cliente fazer uma prospecção, precisamos ir buscar, a gente não teve, né, esse trabalho, né? Ele também veio até a gente, digamos assim, né? A partir dele, sim, a gente começou a fazer uma prospecção, né? Entender que a gente poderia ter o segundo, ter o terceiro, e assim acabou acontecendo. Nós havíamos participado de um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Então, aqui no Brasil, nós temos esse tipo de investimento que as empresas fazem, né? E nós acabamos sendo parceiros em um desses projetos, né? Numa empresa do ramo energético aqui no país. E nós começamos com uma participação muito pequena nesse projeto, mas acabou que a nossa participação foi muito importante. E isso transpareceu de forma positiva no cliente, onde então ele acabou nos dando outras oportunidades de inclusive fazer mais do que havíamos sido contratados para fazer inicialmente. E aí a coisa foi tomando volume, né? Isso aconteceu dessa primeira vez, depois ele indicou a gente para outros, e aí a gente foi conseguindo novos contratos, novos clientes, né? E estamos onde nós estamos hoje. O que você mais gosta em ser empreendedor? Olha, eu acho que a questão do empreendedorismo, cara, o que gosta, o que motiva, né, cara, é a possibilidade da gente criar, né, fazer algo independente de uma determinada condição. A condição você que estabelece, né? Então, digamos assim, o céu é o limite, né? Se você é livre para poder pesquisar, achar nichos, né, e desenvolver projetos ali de uma forma totalmente independente de uma condição, de uma orientação, né, cara, de uma determinação feita como funcionário de uma empresa, né? Então,
Eu acho que isso é o que motiva, né, cara? É a liberdade que você tem de fazer. O que eu mais gosto de ser empreendedor, primeiro é o fato de realmente, eu acho que conseguir cumprir com o objetivo original, que era de fato fazer o que eu queria fazer. Então isso para mim não tem preço. Eu amo fazer o que eu faço, eu amo programar. E assim, como desenvolvedor, isso para mim é muito satisfatório. Eu poder acordar todo dia e fazer algo que eu realmente gosto de fazer. Logicamente que os desafios vêm, as dificuldades elas vêm, mas por eu estar fazendo o que eu gosto de fazer, eu acho que isso fica mais leve, eu acho que isso fica mais fácil da gente tocar. E nessa função eu também aprendi coisas novas, né? Então coisas que eu nem achava que eu iria aprender, como por exemplo gestão de pessoas. Então foram coisas que durante o dia a gente foi tendo que se adaptar e foi tendo que melhorar, né? E eu também estou tomando gosto por isso também. Então eu acabei descobrindo, além disso, uma coisa que eu não sabia que eu gostava de fazer, mas parece que eu gosto. E se você começasse do início, antes de ter seu negócio, o que faria de diferente? Então, cara, eu acho que a gente não faria nada, assim. Eu não tenho o que dizer para você que faríamos diferente, até por conta das coisas terem acontecido, né, casualmente, né? A gente não planejou fazer o que a gente está fazendo, né? Então, eu não sei te dizer, olha, isso deu errado ou isso aqui deu muito certo, né? Porque as coisas foram acontecendo, elas foram dando certo. Então eu não mudaria nada, né? Assim, da forma como começou, eu tocaria novamente, né? Eu acho que o que eu faria de diferente é apenas escolher melhor as pessoas para estar do nosso lado, né? O Guilherme, que é o meu sócio, ele foi uma decisão muito acertada. A gente teve uma amizade e a gente desenvolveu toda a empresa em cima dessa amizade que nós tínhamos. E isso funciona muito bem e tem funcionado muito bem até hoje. Mas, infelizmente, durante o processo, a gente tentou aplicar essa mesma relação que nós tínhamos com outras pessoas. E aí foi quando, às vezes, nós nos decepcionamos, né? Talvez em sociedades que não deram certo, expectativas em relação a essas pessoas que não conseguiu atender da mesma forma que a gente conseguia atender a nossa relação, né? Então isso trouxe uma maturidade para nós e entender que nem todos estão prontos ou talvez não aptos para ter o que eu e ele temos, né? Que é essa relação de sócios e amigos também, né? Então a gente entendeu que essa é uma relação que a gente blinda, que a gente protege. E também, durante o processo, também entendi que pessoas vêm e pessoas vão. E isso também me capacitou a ter uma maturidade maior para me ferir menos quando as pessoas que estão conosco nos deixam, né? Seja por um motivo, seja por outro, né? Mas isso também é uma maturidade que eu não tinha no começo. Sofria muito com isso, quando às vezes a gente tinha um parceiro, um colaborador, ou até mesmo um sócio que nos deixava, né? E eu acho que hoje eu consigo lidar com isso de uma forma mais razoável, né? Então acho que eu faria diferente disso, talvez escolher melhor, né? Entender que a nossa relação é essa sociedade é o que tem dado certo e eu não preciso de mais, né? Isso tá funcionando bem, né? Então não faria as tentativas que nós fizemos de agregar talvez pessoas a essa relação nossa, né? Qual foi a sua melhor decisão de alocação de capital no seu negócio? Ao longo desse tempo, né, até pela forma como a gente começou esse trabalho, que não foi algo muito planejado, a gente foi se deparando com a situação e com algumas necessidades, né, de mais recentemente, o trabalho que a gente tem feito é de organização, né, do trabalho dentro da empresa, do processo nosso de desenvolvimento, de criação, de suporte técnico e tudo mais. E eu acho que o investimento que a gente fez certo foi exatamente nas consultorias, do qual a gente está reorganizando a empresa nesse sentido, né? Então isso eu acho que foi um investimento correto, né? Correto, no momento certo, né? E a gente já tem retornos, né, em relação a isso. Então, isso hoje a gente olha para dentro da empresa em relação à forma como a gente fazia, né? E agora a forma como a gente conduz todo o processo,
a gente percebe que a gente até tem uma condição melhor hoje de expansão, né? Hoje a gente consegue facilmente, com alguma facilidade, crescer, mudar de escala, né? Então eu acho que isso foi um investimento assertivo. Eu acho que a melhor decisão que a gente tomou de alocação de capital foi no ano de 2019, se eu não me engano, quando a gente praticamente zerou o caixa da empresa para fazer ações comerciais, né? Então, assim, a gente entendeu que a gente precisava falar pro Brasil o que a gente estava fazendo, né? Então, assim, a gente era apenas conhecido localmente e pelo nosso cliente, mas as pessoas ainda não sabiam, né? As outras empresas ainda não sabiam o que nós fazíamos. Então, a gente tomou essa decisão. A gente falou assim, a gente vai usar o dinheiro que a gente tem e a gente vai viajar, a gente vai bater na porta dessas empresas, a gente vai sentar nas mesas de diretoria e apresentar o projeto que nós estamos fazendo, né? E foi assim o ano de 2019, um ano onde praticamente o Guilherme, a gente teve a oportunidade de fazermos muitas viagens, a gente teve a oportunidade de estarmos em muitas empresas, em muitos lugares, conhecermos pessoas novas e ter a oportunidade de falar, estamos fazendo isso e isso está dando certo, né? Então, eu acho que esse tipo de investimento colocou a gente no radar nesse ano. Inclusive, foi um ano muito interessante porque a gente zerou o caixa da empresa fazendo esse tipo de ação e o ano novo estava entrando e a gente, poxa, e agora? O que eu vou fazer, né? Mas com a graça de Deus, no ano de 2020, teve um reflexo positivo. Então, essas pessoas que não nos conheciam, passou a nos conhecer e passou a entrar em contato com a gente. Quero fazer negócio, quero... né? E aí, logicamente, que não só isso, mas debaixo da indicação dos clientes que já estavam conosco, acho que casou. Então, enquanto ele estava provando o trabalho dele é bom, a gente também teve a oportunidade de estar lá e nos fazer conhecidos, né? Então, isso foi... Eu acho que essa foi uma decisão muito importante, que foi um divisor de águas para nós. Alocação de capital de obter novos clientes, né? Exatamente. Exatamente. A prospecção comercial. Você realmente ir atrás desse potencial cliente que ainda não te conhece e falar, eu existo, eu estou aqui, eu posso te ajudar, né? Então foi muito importante. Inclusive isso nos colocou em momentos engraçados, né? Então assim, nós ainda éramos uma empresa, não que nós hoje sejamos uma super grande empresa, mas a gente ainda era uma empresa pequenininha mesmo, né? Então era um projeto que nós havíamos desenvolvido nos nossos quartos, né? Então nas nossas casas. Então assim, foi muito interessante porque quando a gente fez isso, eu tive a oportunidade de me assentar com diretores de grandes empresas, né? Então assim, eu estava no meu quarto desenvolvendo meu sistema e no outro momento eu estava sentado numa mesa de diretoria apresentando o sistema para pessoas que... Então assim, foi muito chocante para mim isso, né? E, inclusive, por muitas vezes eu me desacreditei, né? Eu falei, nossa, será que dá certo? Né? Como assim? Eu estava ali no meu quarto desenvolvendo isso e agora eu estou aqui falando com, sei lá, o diretor da Votorantim Energia, né? Não parecia real. E ao mesmo tempo eu saí assim e falei, acho que não vai dar certo, né? Mas deu. Mas foi muito importante, deu. Então, essas pessoas, eu também sou muito grato por todas as pessoas que tiraram esse tempo para nos ouvir, né? E além disso, acreditaram no nosso projeto, porque quando contrataram era um projeto pequeno ainda, né? E essas pessoas foram extremamente importantes na nossa vida, porque elas realmente, eu vi assim que elas apostaram, né? Elas viram o potencial e falaram, vamos investir, né? E hoje o projeto é o que é. Legal, começou como um projeto pequeno e depois Exatamente. Oportunidade para mais grandes projetos. Exatamente. Então, isso também é um princípio que eu acho que para mim é importante. Quando a gente começa, a gente quer começar e às vezes a gente acha que a gente vai começar grande, né? Então a gente tem essa expectativa, mas eu tenho entendido que não é assim. Tudo começa pequeno. Você começa com uma pequena ação, com um pequeno projeto. E depois você pega esse menor projeto, esse pequeno projeto e você vai investindo. E aí ele vai tomando corpo. Perdão. Então isso é muito importante. Isso também alinha nossas expectativas, né? E também as nossas ações. Então hoje, quando nós vamos começar um projeto novo, eu já não tento começar entregando tudo. Eu tento começar entregando o mínimo para o projeto rodar. Porque eu sei que se ele faz o mínimo e faz o mínimo bem feito, certamente o cliente ele vai investir para que isso
se torne grande. Então uma função vai sendo agregada, uma funcionalidade que não tinha vai surgindo, e aí com um certo tempo esse projeto ele vai criando tamanho, corpo e importância, né? Então isso é muito legal também da gente entender. Hoje, quando a gente vai fazer esse tipo de ação, investimento, a gente vai falar, olha, a gente tem 100 itens que a gente gostaria de fazer. Vamos começar com 10. E você prefere tirar dinheiro do negócio na forma de salário ou dividendos ou reinvesti-lo no negócio? Eu acho que a gente precisa de ter um equilíbrio entre essas duas coisas, né? Eu acho que essas duas coisas são importantes, né? Eu acho que a empresa ela tem que nos proporcionar uma condição estável, né, de vida, né? Até para que a gente tenha as condições de continuar trabalhando e reinvestindo dentro da empresa. Então eu acho que é importante e necessário que a gente consiga fazer as duas coisas, né? Eu acho que eu preciso de dividendos sim, né? Mas eu também preciso de fazer reinvestimentos dentro da empresa, né? Então eu acho que essa é a forma de fazer a coisa andar. Possibilidade de continuar a trabalhar no negócio para reinvestir, né? Isso, exatamente. Ter condições de fazer as retiradas, digamos assim, né? De você ter um retorno daquilo do ponto de vista financeiro, mas também ter o dinheiro para continuar fazendo os investimentos necessários, né? Eu acho que isso é importante, as duas coisas. Nesse ponto eu acho que são válidas e devem... E a gente faz, né? Na verdade a gente faz isso, né? Eu acho que o melhor dos mundos é você poder fazer as coisas ao mesmo tempo, né? Então você ter sim a oportunidade de você tirar ali o dividendo, você ter sim a oportunidade de tirar um salário e ainda assim você poder reinvestir no negócio. Então essa é a conta que nós fazemos. Então a gente, com a graça de Deus, hoje nós temos conseguido fazer as três coisas. E aí o tamanho disso é o que nós decidimos. Então, às vezes, o momento pede que a gente faça um grande aporte de reinvestimento. Então, a gente tem um cálculo, a gente faz, nesse momento a gente vai investir mais. Mas às vezes o momento pede que você possa fazer um dividendo, então a gente faz. Então nós ainda estamos nessa etapa de fazermos talvez em determinados períodos alocamentos maiores em reinvestimento, menores em retiradas. Às vezes há momentos que a gente consegue fazer o contrário, né? Então a gente tem feito o que o momento pede, né? Isso tem funcionado bem, né? Não é algo que a gente se estressa com isso, é algo que o momento pediu, a gente faz. Hoje mesmo a gente está investindo numa sede para a empresa, né? Então isso tem, de fato, assim, é um grande recurso que a gente tem reinvestido dentro do nosso negócio, né? Mas estamos em paz com isso e está trazendo também um benefício para nós, né? Que logo a gente vai ter o nosso local, o nosso próprio espaço, né? Então acho que é isso, é poder fazer as três coisas nos tempos determinados para isso, né? E quais são as maiores oportunidades no setor energético no Brasil, você acha? Olha, eu acho que hoje com essa onda de energia sustentável, né, eu entendo que no setor energético, eu acho que as empresas hoje elas estão investindo, e é notório isso daí, em geração de energia eólica e fotovoltaica, né? Então, eu acho que isso são dois mercados assim que vão crescer muito, né? E devem surgir algumas oportunidades, né? Um dos nossos clientes hoje, eles investem já bastante em eólicas, da qual inclusive a gente já tem algum tipo de prestação de serviço, né, dentro desse segmento deles também, né? Além das hidrelétricas, também dentro dos parques eólicos, né? Então, eu acho que são dois caminhos aí que essas empresas tendem a investir bastante. O setor energético no Brasil, eu vejo que a maior parte do setor energético ele ainda é hidroelétrico, né? Então, eu acho que até mesmo pela geografia do nosso país, é um país que possibilita muito isso e é o que de fato nós vemos, né? Mas nós estamos vendo as empresas investindo nessas novas opções energéticas, que é a energia eólica, né, a energia solar, né? Então, todas as empresas estão fazendo movimentos nessa direção, né? Logicamente, eu acho que, principalmente porque são fontes de energia, além de limpas, né,
E elas também são fontes de energia que, vamos supor que em vez de você fazer uma barragem, você tem todo o impacto ambiental ali, o impacto ambiental de uma usina solar ou de uma eólica é muito menor, né? Então acho que para eles é importante, né? Apesar de que eu não acredito de que não é porque eles estão fazendo um reinvestimento em novas fontes de energia que a hidroelétrica vai deixar de existir, né? Então eu acho que o que acontece as hidroelétricas vão continuar existindo enquanto novas formas de opções energéticas vão surgindo, né? Eu acredito nisso realmente por causa da geografia do nosso país, né? Eu acho que ela é uma geografia que permite isso, e os investimentos no setor energético hidroelétrico ele já foi realizado. Então também não tem sentido você, vamos dizer assim, aposentar essas opções energéticas que tem, né? Então isso é o que eu acredito, né? E por saber disso também, inclusive nossos clientes estão fazendo esses investimentos dentro da nossa plataforma, que é uma plataforma voltada para soluções para o setor hidroelétrico. Nós estamos vendo já braços, ramos, novas funcionalidades para que também sirva a propósitos para eles fazerem o que eles fazem hoje no hidroelétrico, que é o gerenciamento dessas informações, também fazendo a nossa plataforma. Então a nossa plataforma também está tentando acompanhar o mercado nesse sentido, né? Para a gente não ficar para trás. O que você diria que é mais importante, começando cedo como empresário ou indo para a universidade ou faculdade? Eu acho que as duas coisas são importantes, né? Mas aí a questão da ordem de se fazer isso, né, digamos assim, eu acho que vai muito da vocação, do perfil que a pessoa tem, né? Eu diria que empreender, né, não é algo que todo mundo deseja, né? Muitos não se sentem confortáveis, né, nesse tipo de atividade. Então talvez ele tenha que priorizar o caminho da universidade, né? Outros já tem, né, de uma forma nata, né, essa coisa de empreender e tal. Talvez ele tenha que se desenvolver, não digo inicialmente, mas paralelamente isso à sua formação, até para que ele consiga, né, ter uma satisfação, né, uma realização mais plena desse processo. É a forma de pensar. Eu acho que uma coisa não substitui a outra. Eu acho que as duas são importantes e são necessárias, né? Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que ela é muito pessoal. Eu acho que não tem um certo, até mesmo porque nós vimos e nós temos casos dos dois lados, né? Pessoas que começaram muito cedo e deram muito certo, mas também de pessoas que estudaram, depois abriram seu negócio e deram certo também. Então, assim, eu acho que é o que está no coração de cada um. Eu acho que isso que é importante, né? Logicamente que se você começa um negócio antes de entrar na faculdade, isso tem um benefício, né? Você vai chegar numa faculdade com uma visão diferente do que o resto da turma tem, né? Então isso vai te colocar numa posição. Mas por outro lado, aquele que estuda e começa o próprio negócio, ele também já vai começar com muita teoria. Isso é muito bom, porque às vezes coisas que eu tive que aprender na prática, né, e apenas para saber, eu comecei a minha empresa enquanto eu estava estudando. Então eu também não tinha toda a teoria. E tem coisas que eu só estou descobrindo hoje, inclusive, né? Coisas que eu não descobri nem na universidade. Mas eu acho que a preparação é sim importante. Se você puder fazer, sim, estudar antes de fazer, ou seja, você conhecer o método antes de você começar a fazer é importante, porque de outra forma você teria que fazer e descobrir o método enquanto você faz. E aí talvez a hora que você vai ter que fazer concessões, que às vezes você vai ter que voltar para trás para conseguir ir para o caminho certo, né? Então eu acho que é importante também você estudar. Inclusive hoje é o que nós temos tentado fazer. Então quando nós nos deparamos com uma situação que talvez nós não estamos preparados tecnicamente para lidar com isso, a gente dá um passo para trás, a gente tenta enxergar nos métodos, no estudo, na ciência, o que já tem de solução aplicada para aquilo, para então podermos implementar no nosso negócio, né? E isso é um lado do negócio também. Eu acho que é um aprendizado contínuo. Ninguém pode entrar numa faculdade, sair dessa faculdade achando que já aprendeu tudo. Não. É dia a dia. E ainda mais nesse mercado de tecnologia que nós estamos envolvidos, ele evolui muito rápido. Então, o que eu aprendi há 3 meses atrás já mudou. Então, é uma coisa que a gente está todo momento correndo atrás. Isso é uma coisa que eu também tenho tido entendimento, que o mercado de TI ele evolui muito rápido. No começo eu ficava um pouco preocupado com isso e eu sempre ficava correndo atrás das atualidades.
mas não dá para viver assim. A gente chegou num nível onde as tecnologias estão evoluindo muito rápido. Então você tem que aprender como faz. A tecnologia que você vai aplicar, ela vai mudar. Mas o importante é você aceitar isso, que ela vai mudar, que às vezes o que você está fazendo hoje, amanhã já vai ter ficado antigo, mas não se preocupe muito em correr atrás da tecnologia, se preocupe em fazer bem feito, né? Hoje, talvez o seu sistema, o nosso sistema, sei lá, talvez, logicamente, que ele não está usando a linguagem mais atual do mercado, porque até como eu falei, ela saiu ontem, né? Mas dentro da tecnologia que a gente usou, ela está bem melhor. E aí o que a gente tem feito é isso. Periodicamente nós temos feito atualizações, né? Então eu usei uma tecnologia X, saiu a Y. Então daqui 1 ano, daqui 2 meses, então depende da tecnologia, a gente atualiza. E aí a gente vai, né, paulatinamente tentando fazer isso. Atualizar na medida que a gente pode fazer, né, e atender o cliente na medida que a gente pode também. Então é algo interessante desse mercado de TI, né? Que é o nosso mercado. How do you continue to learn about the technical for yourself to upgrade your company and your own skills? Entendi. Eu acho que cada um tem o seu método, né? O meu método é realmente tentar ler materiais, assistir vídeos, inclusive contratando também consultorias, e eu acho que essa é um passo muito legal. Então, por muito tempo, eu tentei fazer as coisas por mim mesmo, aprender por mim mesmo, né? Mas eu tenho uma linha de aprendizado, né, que eu sei que eu preciso de um tempo para isso. E aí também quem está no próprio negócio descobre que também não tem tempo para fazer esse tipo de coisa. Então, eu tenho que gerenciar a empresa, eu tenho que atender o cliente, eu tenho que entregar o produto, eu tenho que coordenar, eu tenho que tomar decisões técnicas. E no meio disso tudo, onde que fica o tempo para eu me atualizar? Onde fica o tempo para eu entender o que eu tenho que aprender para me tornar atual no mercado, né? E aí foi um mecanismo que a gente descobriu também, que já tem pessoas que aprenderam, sempre tem, né? Então, assim, se eu não tenho tempo para correr atrás, tem gente que correu atrás. E aí o que a gente faz? Nós pegamos essas pessoas, né, que nós hoje chamamos de consultores, e contratamos eles na empresa para eles poderem nos dizer, nesse processo aqui você pode atualizar. E você pode atualizar dessa forma, porque o mercado está pedindo isso nessa tecnologia mais recente. Então, é bem bacana também, porque eles já nos entregam o aprendizado resumido, mastigado e, inclusive, possível de ser implementado. Então, se antes eu tinha que perder tempo para aprender, para eu poder absorver, para eu poder, então, decidir se eu faço ou não faço, não, já teve alguém. Ele já aprendeu, já absorveu, já entendeu como que implementa, e ele fala, para implementar assim, de modo que a minha decisão agora é simplesmente, eu tenho recurso para fazer isso agora ou não? Eu preciso alocar mão de obra ou não? Eu posso fazer com a minha equipe, né? Então, é interessante que isso nos possibilitou também avançar, né? Junto com essas tecnologias no mercado. Qual é seu plano para o futuro? Expandir o negócio para que seus filhos assumam dia vendam o negócio? Entendi. Olha, certamente os planos é expandir, né? Eu acho que sempre, né? A gente sempre trabalha exatamente com esse propósito, né? A meta é crescer, é aumentar, é ampliar, enfim, é realizar essas coisas. Agora, no sentido de fazer isso para ter sucessores, né, dentro de família, eu não penso nisso, tá? Até pelo contrário, eu não sei se isso é muito certo, porque, como a gente acabou de comentar aqui, né, as pessoas têm vocação, né? Eu não posso construir algo pensando em deixar isso para filhos, né, cuidarem. Não sei nem se eles têm interesse nisso, né? Eu acho que isso é muito particular. Então, assim, se isso chegar um dia ao ponto de acontecer, eu acredito que tem que acontecer naturalmente, né? Agora, eu não faço esses planos, tá? Então, assim, você virar para mim e falar assim, tá bom, Guilherme, mas daqui a pouco você vai ter que decidir o que você vai fazer. Hoje eu diria para você o seguinte, ó, eu vou vender, né? Porque se eu não tiver mais condições, né, de fazer ou não queira mais fazer, hoje a resposta seria essa, né? Então, a questão da sucessão é algo que não faz parte dos meus planos, não. Agora, o plano é mais focar de crescer a companhia. Com certeza. Com certeza. O plano é exatamente esse.
esses pequenos investimentos aí que a gente vem fazendo, pequenos eu digo porque a empresa também ainda não tem condições de fazer investimentos mais vultuosos aí, né? Mas assim, o que a gente consegue é tudo voltado exatamente para crescimento, né? Então a gente vai escalando, vai estruturando a empresa e vai fazendo novas prospecções. Na medida que esses clientes chegam, a gente investe, aproveita aquela oportunidade de um novo cliente e faz os investimentos que a gente pode fazer, e estamos exatamente trabalhando dessa forma. Eu nunca pensei em os meus filhos tocarem o meu negócio. Logicamente que seria muito bom se eles optassem por isso. Mas eu também não quero ser o tipo de pai que força eles a fazer o que eles não querem que façam, né? Então, do mesmo jeito que eu tenho meus sonhos e eu corri atrás deles, eu acho que os meus filhos também vão ter os deles. Hoje eu tenho 2 crianças, né? Um tem 7 anos e o outro tem 3 aninhos. Né? Então, logicamente que é muito cedo para eu falar sobre isso ainda, mas eu imagino isso, que vai chegar um momento que eles vão ter as convicções, que eles vão ter os planos, eles vão ter os sonhos dele, que às vezes são diferentes dos meus. Então também não seria justo que eu pegasse essa empresa e falasse, olha, agora é sua e agora você tem que tocar. Né? Talvez, inclusive, fazendo isso, talvez eu estaria fadando ela ao fracasso, porque, como eu falei, você precisa de coração para fazer isso. Nem tudo é flores, nem tudo é um mar de rosas. E no dia que não é um mar de rosa, o que vai prevalecer é a sua vontade de querer fazer o negócio dar certo. E geralmente essa vontade, o que sustenta ela é um sonho. Né? Então esse é o meu sonho. Então assim, eu preciso, logicamente que quando chegar isso, ver se esse é o sonho deles também. Se for, ótimo, né? Mas não é algo que eu penso. Né? Também não chegou nesse momento ainda de eu pensar em o que eu faria no dia. Né? Mas uma coisa é certa, eu quero que isso expanda. Eu quero que isso cresça, né? E eu não quero colocar limites nesse tipo de crescimento. E isso é uma coisa que eu tenho entendido também. Quando a gente cresce, vai acontecendo coisas novas que talvez a gente não tinha planejado. A gestão vai ficando mais difícil, porque se antes eu tinha uma equipe de 10 para gerir, quando eu crescer para 20, eu vou ter uma equipe de 20. Então, eu vou precisar são mais coisas para eu gerenciar, né? E eu tenho entendido isso, que o crescimento ele não é um problema, né? Eu vejo muitas vezes pessoas tomando decisões que eu não vou crescer mais, eu vou ficar do jeito que eu tô, tá bom do jeito que tá. Não, eu não quero. Eu realmente quero poder crescer e quero poder crescer muito. Eu não quero colocar barreiras. Agora, o que vai me permitir crescer sem perder a qualidade, crescer sem perder noites de sono, crescer de uma forma que eu possa também abençoar outras pessoas. Afinal de contas, os nossos funcionários que estão lá são pessoas que estão sendo beneficiadas pela empresa, né? Então, a pessoa está tirando sustento dela dali também. E eu quero que isso aconteça com muitos mais. Mas eu acho que o que vai permitir esse crescimento são, de fato, os métodos, os processos que nós estabelecemos dentro da empresa. Se eles estiverem maduros, a empresa consegue crescer de uma forma madura também, né? Sem que ninguém se descabele ou perca noites de sono por isso. E é esse processo que eu estou correndo atrás, né? Talvez se esses processos estiverem maduros o suficiente, quando eu estiver, por exemplo, no ponto de decidir isso, e agora, o que eu faço? A minha empresa fica com a minha família ou eu vendo ela? Você percebe que comprar uma empresa onde os processos estão maduros é muito mais fácil, né? Então, acho que isso é uma coisa que, se a gente caminhar para isso, vai tornar, inclusive, quando chegar o momento de eu tomar essa decisão, continuo ou paro com paz, entendeu? Eu vou conseguir fazer isso com paz. Muito obrigado, Roberto, pela essa entrevista. Obrigado a você, agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela essa entrevista. Obrigado pela oportunidade também. Perfeito. Good, very good, muito bom. Profissional.